2 Coríntios capítulo 8. Queria que você acompanhasse comigo a leitura. Nós estamos falando das 8 marcas da igreja. Semana passada falamos sobre o item consagração. E hoje vamos falar sobre a questão da riqueza. E este princípio está aqui em 2 Coríntios capítulo 8. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Veja só as pessoas maduras como reagem. Em muita prova de tribulação, houve abundância de alegria. E a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois eles, segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E não fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui é o ponto que nós tocamos na semana passada, que uma das marcas da igreja de Jesus é que é composta de pessoas consagradas a Deus. E somente aqueles que são consagrados a Deus reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida, e então eles reconhecem também que tudo que eles têm não pertence a si mesmos, eles são apenas administradores, mordomos de tudo aquilo que Deus tem dado a eles. Foi o tema que nós falamos semana passada. Versículo 6. De maneira que exortamos a Tito, que, como começou, assim também acabe esta graça entre vocês. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em ciência e em todo zelo, e no nosso amor para convosco, assim também sobressai nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pelo zelo dos outros, a sinceridade do vosso amor. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Até aqui. O apóstolo Paulo diz aí no verso 7, que vai ser colocado ali, a seguinte expressão. E aqui que nós vamos trabalhar com vocês, porque tem muita riqueza neste tema aí, nesse único versículo. Vos mostram que em tudo são mais ricos que os outros, diz a versão da NVI. Paulo está dizendo, olha, vocês são ricos. Ricos em quê? Porque muitas vezes nós achamos que ser rico é ter dinheiro. Dinheiro não tem nada a ver com riqueza. Dinheiro tem a ver com dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, como já disse aqui uma vez, uma frase que eu não sei de quem é o autor dela, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem mais nada. Não tem felicidade, não tem alegria, não tem gozo, não tem esperança, não tem fé, não tem harmonia na casa, não tem um casamento feliz, é um solitário, né? Ele tem tanto dinheiro que chega num ponto que ele... Você já viu o final da história do Bill Gates? Ou melhor, do Steve Jobs. Já viu aquele videozinho que rodou aí? Aquilo é verdade. Aquilo é verdade. Pura verdade. Como ele morreu. E o Bill Gates, que foi um pouco mais esperto, antes de morrer, ele parou. Ele criou uma ONG e foi compartilhando a riqueza que ele tinha com milhares de pessoas. E ainda chamou outros ricaços, milionários, multimilionários, para ajudar ele a abençoar os outros, para dar. Ele está agindo certo. O outro não, o outro reteve. Então, meus irmãos, esse negócio de dinheiro é uma ilusão.
Porque a verdadeira riqueza são outros valores. E é isso que Paulo chama a atenção destas 3 igrejas que ele está escrevendo. Como eu já disse para você lá no início, ele escreve para a igreja de Corinto, falando do posicionamento da igreja da Judéia, ajudando a igreja da Macedônia. Então ele está falando de uma outra riqueza. A riqueza da generosidade. Porque tem gente que tem dinheiro e é avarento. É difícil combinar essas duas coisas. Porque uma pessoa que acumula recursos, ela vê tudo como cifrão na sua frente. Ela corre o risco disso. Todos os contatos que ela tem, todos os relacionamentos que ela começa, ela fica pensando, o que é que eu posso, através dessa pessoa, ter um pouco mais? O que é que isso pode me beneficiar? O que é esse relacionamento? Isto é o quadro da avareza. O avarento é esse, ele tem amor ao dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro para ele. E o que nós estamos tratando aqui são de valores espirituais sobre a nossa vida. Então Paulo falou assim, olha, vocês são mais ricos do que os outros. Como rico, gente? Se eles estão passando necessidade tanto quanto os outros. E aí ele explica. Vocês são ricos na fé, na palavra, no conhecimento e na vontade de ajudar os outros. Então vamos ver os 4 itens agora, um por um, por favor. Estão ali os 4. Riquezas que o Senhor depositou na igreja. Tem gente que tem dinheiro e não tem fé. Por quê? Porque a fé dele está colocada no dinheiro. O André Matos trouxe uma palavra lá em Londrina, quando nós fomos lá, ele e o Tadeu, fazer um Homem de Honra, empreendedores lá, quando ele relacionou Mamon, o Deus das riquezas, como um pai. E eu achei muito interessante aquilo. E eu acabei de ver um livro na nossa revista, que eu quero recomendar para você. Eu conheço o autor, não conheço o livro, mas... tem uma revista aí? Tem uma aí? Eu quero recomendar esse livro para você, apesar de não ter lido, mas não tenho medo de recomendar, não, porque eu conheço o autor, o Tim Keller. Ele escreve um livro aqui, que eu vou atrás dele. Tem na nossa livraria, né, Celi? Celi está vendo o culto lá pela... Hã? Ah, está no curso. Quem está falando aí? Está no escuro aí, Fabiana? Que isso, menina? Quer ver o título dele aqui? Aqui, você que pegou a revista, está lá na página 25, olha lá. Deuses Falsos, do Tim Keller, esse capa azul aqui. Deuses Falsos. Tem na nossa livraria. Ele diz assim o livro, olha, recomendo para você. Neste livro, o pastor americano, um dos best-sellers do The New York Times, traz um alerta. O coração humano toma coisas boas como uma carreira de sucesso ou bens materiais e as diviniza. Torna Deus. Você está com sua revista na mão aí? Você pegou aí? Olha, abra aí. Vamos usar o release do livro aqui para ilustrar isso que eu estou falando para você. Lá na página 25. Abra lá. Deuses falsos. Tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. O coração humano toma coisas boas como carreira de sucesso, bens materiais, e as diviniza como se fossem o centro de nossa vida. Porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. E o André Matos falou sobre isso, que muitas vezes as pessoas usam Mamon, o dinheiro, Deus das riquezas, como se fosse um pai, um provedor. Então a confiança deles não vai para Deus, vai para o dinheiro, vai para Mamon. Se eu tenho dinheiro, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. Se eu tenho dinheiro, eu vou. Se eu não tenho, eu não vou. E nós não dependemos de Deus. E perdemos a essência da vida. Porque, meus irmãos, tem muita gente que é tão feliz com tão pouco.
Mais feliz que... Tem muito caseiro de sítios. Vou dar um exemplo assim, bem comum, né? Eu já reparei isso. O cara compra uma casa, um sítio bacana mesmo. Bacana. Piscina, sauna, tal. Isso é muito comum. Talvez Deus está falando com você aí. E não é palavra de ciência não, tá? Essa aqui é a profecia do óbvio mesmo. Oh, será que Deus está me mostrando na minha vida? Pode ser que ele esteja mostrando mesmo. Mas pode ser que seja uma coisa óbvia. Aí o cara compra um sítio, Sidão, põe lá piscina aquecida, sauna, campinho de futebol e tal. Ele contrata o quê? Um caseiro. Aí esse cara trabalha aqui em São Paulo, trabalha. Aí ele passa o tempo. Eu conheço, tem alguns amigos meus que tem sítio, tem um deles que está desesperado para vender uma chácara que tem aí. Ele diz assim, eu não aguento mais, aqui dá uma despesa para mim enorme. Aí ele falou para mim esse dia, sabe quantas vezes eu consegui no meu sítio esse ano? Falei, quantas? Ele falou, uma. Acabou o ano, gente. Mas o caseiro está lá desfrutando de tudo. Fazendo um churrasquinho com os amigos no final de semana. Olha que delícia. Quem é mais feliz? O caseiro. E ainda ganha, segundo o meu assistente aqui. Ainda ganha para fazer isso. Eu estou me candidatando para ser caseiro aí, gente. Hein, Abacuque? Não dá um trabalho do caramba, meu. Dá uma despesa louca. Louca. E é o caseiro que desfruta. Porque a gente faz da carreira, da profissão, o nosso tudo. Esses dias eu vi até uma consultora aí falando pela CBN, falando sobre carreira, sobre trabalho. Ela falou assim, gente, a gente precisa descobrir, saber que trabalho é uma parte da nossa vida, não é a nossa vida. Até o ímpio está falando isso, meus irmãos. A nossa vida não se resume só no trabalho. O trabalho é uma parte da nossa vida. Ela falando sobre escolha de profissões, os jovens e tal. Então, meus irmãos, nós precisamos parar um pouquinho, aproveitar esse final de ano e dar uma refletida. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Estou lendo um livro, estou lendo os dois livros ao mesmo tempo, né? Mas estou lendo um livro de um cara que ele teve um colapso, um esgotamento físico, o americano chama de burnout, aos 52 anos. Um empreendedor, o cara no gás, o cara era atleta, inclusive. Ele disse que ele foi dar uma palestra um dia. Ele estava no hotel, ia dar uma palestra à noite, saiu no final da tarde para fazer uma caminhada, uma espairecida, fazer um exercício e tal. De repente ele se encontrou sentado numa guia chorando. Ele teve um esgotamento, Sidão, violento, ele nem percebeu, porque a gente não percebe. Nós não percebemos. Nós não conhecemos os nossos limites. E ele teve um esgotamento. Aos trancos e barrancos, ele foi para aquela palestra, falou ainda, foi para casa, foi para o médico falou, amigão, para. Ou você para ou vai ser parado. Não, mas eu não posso. Falei, pois é, então você vai ser parado. Então a gente cria uma roda viva na nossa vida que a gente não consegue desfrutar da vida. Estamos conectados 40 horas por dia. E não percebemos essas riquezas que Deus tem nos dado. Então, estou desafiando você. Dá uma lidinha em Eclesiastes, capítulo 9, amanhã cedo na sua devocional. 9, capítulo 9 de Eclesiastes. Capítulo 9. Vamos ouvir um pouquinho da sabedoria de Salomão. Qual é o capítulo mesmo? 9. Leia amanhã cedinho. Antes de você ir para trabalhar, antes de você ir à luta, matar um leão, aquela coisa toda. Oh, matar um leão por dia. Tá, vai, leão. Vai, leão. Daqui a pouco você vai virar um gatinho. Basta um derramezinho,
um AVCzinho, pequenininho. Não precisa nem ser aquele que mata o cara na hora. Só que deixa ele torto. Acabou. Então Paulo está falando, olha, eu quero lembrar vocês das verdadeiras riquezas que Deus depositou para a igreja. A fé. A fé é o firme fundamento. O firme fundamento não é ter dinheiro, não é riquezas, não são bens, não é uma carreira, não é uma profissão. Não. O firme fundamento é a fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram o seu testemunho. Então, a primeira riqueza, dentre tantas, mas numeramos só 4 dentro deste versículo, que Paulo fala para a igreja de Corinto, fala, olha, vocês são ricos. Sabe o que é você ter fé? Tem tanta gente que não crê em nada. Tem tanta gente que está descrente de tudo. Você não, você tem fé. Você pode deitar hoje na expectativa e esperança de que amanhã pode ser melhor. Muitas pessoas não têm isso. Isso é uma riqueza. Outra coisa, ele diz na palavra. Que palavra é essa? Nas promessas. Nas promessas de Deus. Nós somos ricos de promessas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz assim, porque todas quantas promessas de Deus existem, tem em Jesus o sim e o amém para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. O que isso significa? Que todas as promessas que Deus estabeleceu, elas se cumprem em Cristo. Ou seja, se você tem Cristo, você tem as promessas de Deus à sua disposição. Todas elas vão se cumprir em Cristo. Gálatas 3,13, o apóstolo Paulo também dizia, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito no nosso lugar. Então veja bem, todos nós estamos debaixo do pecado, debaixo de maldições. Cristo veio, nos resgatou, como nós vamos fazer o memorial da ceia daqui a pouco, Ele nos comprou, Ele nos adquiriu de novo, nos resgatou da maldição da lei. Resgatar é pagar preço, ninguém resgata ninguém na conversa. Jesus pagou o preço pelo seu resgate. Para quê? Para arrancar você da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito no seu lugar. O verso 14 diz assim, para que a bênção de Abraão e tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão se cumprisse em Cristo Jesus. Se cumprisse em Cristo. Então, é a mesma situação, só que Paulo está falando agora, em Cristo, nós somos ainda mais abençoados. Porque Deus, olha que interessante, Deus fez uma promessa para Abraão, o pai, lá atrás, o pai Abraão, o que gerou a nação dos israelitas. E esta promessa Deus não mudou. Se há um povo, nós tivemos o privilégio em 2012 de conhecer Israel, se nós vimos um povo debaixo da promessa, é um negócio impressionante. É um negócio impressionante aquilo. O que é a bênção de Deus nos detalhes. E olha que aquele povo sofreu, hein? E continua sofrendo ainda. Mas eles são abençoados. Eles são abençoados. Cada coisa, cada detalhe, não dá para enumerar aqui eles, mas cada detalhe que a gente viu lá, que você só pode olhar assim, é a mão de Deus que está aqui. Não é possível acontecer isso. Você andando num deserto, só um detalhe simples. Você está andando no deserto, nós estamos indo com um ônibus assim, areia, aquela sequidão, daqui a pouco você vê um oásis no meio do lugar. Uma plantação de tâmaras, uma plantação não sei do quê, e o negócio nascia ali. Negócio impressionante. Então, a bênção. Por isso que Salomão escreve lá em Provérbios 10, 22. É a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto nem dores. É a bênção do Senhor.
Então é isso que Paulo está dizendo: olha, vocês têm uma riqueza, vocês têm a fé, vocês têm as promessas de Deus, vocês têm conhecimento da palavra. A riqueza que Deus depositou para a igreja é conhecimento. Nós temos muito conhecimento de coisas espirituais. Coisas espirituais, as pessoas não sabem discernir as coisas naturais das espirituais. Você e eu sabemos, pela leitura da palavra, pelo estudo das escrituras, nós podemos discernir as coisas espirituais. É um conhecimento que não se tem. Conhecimento tremendo, que Deus depositou para nós. E a última coisa, a generosidade. Deus fez de nós um povo generoso. Está aí o testemunho desta Karen, que foi lido agora aqui há pouco, da Cris, da generosidade. Nós somos um povo generoso, e isto Deus colocou no seu coração. Isto é uma riqueza que Deus depositou para a igreja, a fé, a palavra, o conhecimento, para fazer de você uma pessoa generosa, uma pessoa que quer abençoar os outros, a pessoa generosa, ela tem uma vontade de ajudar os outros. Ela tem uma vontade. Ela não consegue pensar só em si mesma. Ela pensa nos outros, como aqueles pais que, como eu, os pais bobos, tem uns pais bobos, sabe, né? Que querem viajar sem os filhos. Aí depois vai e viaja seus filhos e fala: não, meu Deus, por que eu não trouxe meus filhos? Aí fica lá pensando só nos filhos. Eu fui para o Japão agora há pouco tempo, e o tempo todo fiquei lá pensando nos meus filhos só. Poxa, eu precisava estar aqui comigo. Por quê? Porque eu quero entesourar para eles, eu quero abençoá-los. Eu quero... E tudo que, as coisinhas, as lembrancinhas que eu trouxe, eu não trouxe nada para mim mesmo, só para meus filhos. Essa generosidade nós temos que ter com todos, não só com os nossos filhos. Essa vontade de abençoar os outros. E isto é um tesouro, uma riqueza que Deus colocou para a igreja. Está dentro de você. Deus já depositou dentro de você. Você precisa ganhar revelação e começar a atuar nisto, a usar aquilo que Deus te deu, a usar o que Deus te deu. E isto tudo, eu quero ler um texto aqui para você, vai fazer de você e de nós aqui, Comunidade da Graça, uma igreja maravilhosa, uma igreja irresistível. Irresistível. Irresistível é aquilo que fascina as pessoas. Estou lendo uma parte de um texto aqui do Wayne Cordeiro. Ele diz: irresistível é algo que fascina, é algo que atrai, que é implacável em sua persuasão. Quer dizer, nós, igreja de Jesus, precisamos ser assim. Se nós tomarmos posse dessas coisas que estamos vendo, nós seremos assim, porque Deus nos projetou para ser assim, para ser um povo que atrai outros. Que as pessoas olhem para vocês, olhem para a maneira como você trabalha, a maneira como você se porta, a maneira como você se porta com seus vizinhos, com seus amigos, e sejam atraídas para saber de você que tipo de vida é essa que você tem. Aí ele diz que algo que é irresistível quando não pode ser rejeitado. Aí quando você começa a colocar o evangelho para as pessoas, eles não têm como rejeitar, porque a sua vida expressa isto. Isso aqui que eu estou falando para vocês, meus irmãos, é vida. Não é teoria, é vida. Quando você tem isso, você tem fé, palavra, conhecimento, generosidade, a sua vida vai expressar isso e você vai atrair as pessoas para Cristo, mesmo sem querer, mesmo sem fazer força, nem sem um plano qualquer, você vai fazer isso com certeza. Uma igreja irresistível é uma igreja onde as pessoas não conseguem deixar de ser atraídas a ela. E essa igreja, eu não estou falando de um prédio, estou falando de você. As pessoas são atraídas por causa da sua postura, por causa do seu procedimento. Na verdade, essa igreja irresistível, ela é irresistível para o céu. Uma igreja que Deus não pode deixar de abençoar, usar para os seus propósitos eternos. Uma igreja que os anjos dizem bis o tempo todo. E a igreja que somos nós é a noiva de Cristo. Se não nos adornarmos para eles com essas marcas, seus olhos permanecerão. Se nos adornarmos para eles com essas marcas, seus olhos permanecerão para sempre sobre nós. Essa igreja não é perfeita,
mas o tempo todo está tomando posição de agradar a Deus. É um povo que alinha cuidadosa e deliberadamente o coração com os princípios do reino, do modo com que Deus se agrade deles, trabalhando de maneira irrestrita na vida deles. Quando você encarnar isto, estas marcas que nós estamos compartilhando aqui, de generosidade, de fé, de conhecimento, ou da semana passada que falamos de consagração, ou da outra semana que falamos sobre extravagância, na maneira de você se portar, de alegria, você vai ser uma pessoa agradável. Nós seremos uma igreja agradável, uma igreja atraente, uma igreja que vai atrair os de fora e vamos cumprir com o propósito de Deus. E sendo assim, nós vamos atrair a pessoa que mais interessa atrair, que é a presença de Deus entre nós. E a mão de Deus estará sobre nós em tudo aquilo que nós fizermos, colocarmos as nossas mãos, será abençoado como aquelas tamareiras no meio do deserto, aquelas plantações que florescem, porque a bênção de Deus está ali. Isso é o que Deus projetou para você. E isso é muito mais do que dinheiro. É muito mais. São riquezas eternas que Deus colocou no seu coração. E quanto ao dinheiro e aos recursos para viver, você sabe, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir cada uma das nossas necessidades. Por que existem necessidades, então, Osmar? Para que Deus possa suprir. Só por isso. Vamos ficar em pé?